Essas três virtudes para o apóstolo Paulo evidenciavam que aqueles irmãos de fato haviam sido eleitos por Deus na eternidade. Olha o que ele diz no versículo 4. Reconhecendo, essa é a conclusão que ele chega, é como se ele dissesse: nós reconhecemos com essas virtudes de vocês, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Nós entendemos que vocês são aqueles a quem Deus amou na eternidade, por isso ele os chama de amados de Deus, e a quem Deus escolheu na eternidade para alcançar a salvação. Como é que nós entendemos isso? Quando olhamos para as virtudes dessa igreja, especialmente essas três que eu citei agora na introdução. Agora mesmo, veja, o apóstolo Paulo vai seguir falando da conversão daqueles irmãos. Ele segue ainda mencionando dessa experiência da transformação na vida deles. Uma conversão que vai muito além da mera profissão, da mera confissão de fé, mas uma conversão que pode ser comprovada pela transformação na vida de cada um dos membros da igreja em Tessalônica. Agora perceba que essa transformação de vida não foi produzida por uma decisão daqueles irmãos, como quem diz assim: nós decidimos mudar, nós decidimos, olhando para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, que precisamos melhorar a nossa vida. Não era uma transformação que era fruto disso, não era uma transformação que era o resultado da iniciativa daquela igreja, mas era uma transformação como um fruto do poder transformador do Espírito Santo. Era uma mudança de vida gerada pelo poder de transformar que o Espírito Santo tem. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês nessa nossa terceira devocional, nessa carta, que terá como tema o poder transformador do Espírito Santo. O poder transformador do Espírito Santo. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão e na sequência faremos mais uma oração. Acompanhe então mais uma vez, texto esse que já foi lido em nossa liturgia, mas que será lido novamente por nós, a partir do versículo 5 até o final do capítulo 1, o versículo 10, diz assim a Sagrada Escritura: porque o nosso evangelho, o evangelho que pregamos, não chegou até vós tão somente em palavra ou em pregação, mas sobretudo no poder do Espírito Santo, que lhes trouxe plena convicção. Assim como vocês também sabem como foi o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. Verso 6: com efeito, vocês se tornaram imitadores não apenas nossos, mas de Cristo, tendo recebido a palavra como verdade, posto que mesmo em meio às tribulações, vocês fizeram isso com alegria do Espírito Santo. De maneira, verso 7, que vos tornasse um modelo para todos os crentes nas regiões da Macedônia e Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só nessas regiões de Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a respeito da conversão de vocês, de tal maneira que não temos nem o que acrescentar. Todo mundo sabe disso. Verso 9: pois eles, essas pessoas, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como vocês, deixando os ídolos, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e também para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Eu me refiro a Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, peça que Deus fale ao seu coração por meio desse texto tão rico. Vamos orar. Deus amado, nós juntos aqui já te entregamos os nossos louvores, fizemos orações ao Senhor, já te cultuamos, ó Deus, e nessa hora que vamos estar meditando em Tua Palavra, nós rogamos que o Senhor nos ajude a entender aquilo que precisamos entender, ó Deus, a respeito do que lemos. Fala ao nosso coração, como nós cantamos agora há pouco. Nós pedimos assim, ó Deus, agradecidos por esse privilégio, por essa honra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Veja, ainda de forma introdutória, o apóstolo Paulo, ele destaca no primeiro versículo, usando o verso 5 ainda como introdução, ele destaca o que aconteceu na cidade de Tessalônica. Veja o que ele diz no verso 5. O nosso evangelho não chegou até vocês, ou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção,
assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Perceba que Paulo começa dizendo que o evangelho foi pregado em Tessalônica. Note novamente, no início do verso 5, quando ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Veja, não chegou tão somente em palavra, mas chegou em palavra. Mas chegou em palavra. Como o próprio Paulo vai dizer na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 10, verso 17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Era necessário pregar, e Paulo diz: nós pregamos aí. O evangelho, meus irmãos, é a proposta de Deus para a salvação dos homens. Mas como os homens crerão nessa proposta se ela não for divulgada a eles? Então a ordem é exatamente essa. É isso que Jesus disse quando lá em Marcos capítulo 16, verso 15, ele olha para os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Divulgue isso, pregue. A palavra precisa ser pregada, porque é por meio da pregação do evangelho que a fé chega aos homens, segundo a Sagrada Escritura. E foi isso que aconteceu. Sendo assim, então, o evangelho chegou até a cidade de Tessalônica por meio da palavra. Amém? Entendemos isso. Só que aqui é que está a grande questão. Não há como, a capacidade de crer nessas palavras, a capacidade de entender essas palavras ou essa pregação como sendo verdade, de ser convencido disso, de ter convicção de que aquilo que Paulo, Silas e Timóteo estavam pregando, essa capacidade de crer, não é uma coisa natural dos homens. Por isso é que Paulo vai dizer na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 5, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, ou seja, não é uma coisa natural, é um dom de Deus. E aqui ele diz isso também. Olhe novamente o verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, ou seja, chegou por meio da palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo teve que agir na vida daquelas pessoas de forma poderosa, assim como Jesus, quando esteve aqui, disse que seria de fato a sua missão na conversão dos homens. Ele convencerá os homens ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse seria o seu papel, a sua missão. Por isso que Paulo está dizendo: olha, nós pregamos o evangelho, mas o Espírito Santo abriu o entendimento de vocês para a verdade. Porque do contrário, essa palavra, usando um termo mais comum nosso, entraria aqui, sairia aqui, não é? Por isso é que ele completa dizendo: mas o poder do Espírito Santo foi exatamente o que aconteceu com aquelas pessoas. Elas passaram a ter convicção de que aquilo que Paulo estava pregando com Silas e Timóteo era verdade. Isso é dito no verso 5 ainda, veja. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês só tiveram convicção disso, vocês só passaram a crer nisso uma vez que o poder do Espírito Santo é efetuado na vida de vocês. Soma-se a isso o testemunho de vida desses mensageiros, quando ele encerra o verso 5 dizendo: assim como, aí soma-se a essa informação dada anteriormente, sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Resumindo, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, nós chegamos aí e nós pregamos o evangelho. A palavra do Senhor foi pregada, a proposta de Deus para a salvação do homem. O Espírito Santo os convenceu por meio do seu poder, e vocês viram em nossas vidas que isso era uma verdade. Resumindo, é isso que Paulo está dizendo. Foi isso que aconteceu na igreja em Tessalônica. Esse é o processo, né? Pregação do evangelho e bom testemunho, somado ao poder transformador do Espírito Santo. E o que foi que esse poder transformador do Espírito Santo provocou naqueles irmãos? Uma vez que você já entendeu até aqui o que Paulo está dizendo, né? Nós pregamos, chegamos aí, pregamos a palavra, mas não foi só a palavra, porque se fosse apenas a palavra, vocês não creriam nisso, mas Deus, por meio do Espírito Santo, abriu o entendimento de vocês poderosamente, e esse agir do Espírito Santo trouxe convicção ao coração de vocês. E o que foi que esse poder transformador do Espírito Santo
provocou na vida daqueles irmãos, provocou naquela igreja. E aí estão os pontos no boletim de vocês, né? Em negrito aí, para vocês acompanharem. A primeira coisa, uma vida de testemunho mesmo em meio às tribulações. Uma vida de testemunho mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, às perseguições. Olha o que ele diz no verso 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Primeiro ele diz, vocês passaram a agir como cristãos, imitadores nossos. Vocês passaram a agir como Cristo, imitadores do Senhor. E como é que Paulo podia ter tanta certeza disso? Aí ele conclui no verso: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E qual é a prova disso? Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles receberam a palavra como verdade, apesar do sofrimento que isso lhes traria por meio das perseguições. Não era fácil, irmãos, entender isso como verdade, aderir ao cristianismo, professar sua fé em Cristo em público, muitas vezes era pedir para ser perseguido naquele contexto. E Paulo diz, olha, essa é a prova de que o Espírito Santo agiu poderosamente na vida de vocês. Vocês receberam a palavra mesmo em meio às possíveis perseguições. E ele encerra dizendo assim, com alegria no Espírito Santo, com alegria. Veja, numa mesma frase, tribulações e alegria. Isso é coisa de crente, não é? Só crente para entender essas coisas. Mas é isso que ele está dizendo. E Paulo diz que isso traz a ele a conclusão de que é a prova, né, de que o poder transformador do Espírito Santo agiu na vida daquela igreja. Então, se você perguntasse a Paulo, como é que você pode ter tanta certeza que aqueles irmãos de fato se tornaram imitadores nossos e do Senhor? Paulo diria exatamente isso. Gente, você sabe que não é fácil receber a palavra do Senhor como verdade nos dias atuais, na época de Paulo, né? No momento das perseguições. O próprio Paulo, Timóteo e Silas tiveram que sair de Tessalônica expulsos por causa da ameaça dos judeus, meses depois que eles iniciaram o processo de conversão daquela turma lá. Então, dizer que agora está crendo em Cristo, era dizer, olha, eu estou pronto para ser perseguido, para ser maltratado, para ser humilhado, para ser preso e até mesmo morto. Aí Paulo disse, aqui é prova maior do que essa. E tem mais uma coisa, eles não receberam isso com medo. Qual é o sentimento que ele expressa aí no verso 6? Com alegria. Por isso que eu digo, crente é um bicho esquisito. Porque numa mesma frase, tribulação e alegria caminhando juntos. Paulo diz, essa é a prova de que o poder do Espírito Santo agiu no coração daqueles irmãos, ao ponto daquela igreja ter se tornado para os demais crentes da região uma espécie de padrão, de modelo, de como agir diante de uma situação como essa. Olha o verso 7, que ele diz: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Que beleza, né? Que beleza. A pregação não chegou apenas por meio da palavra, Paulo diz, mas o Espírito Santo agiu poderosamente. E o resultado disso é claro. Vocês conseguiram testemunhar uma vida com Deus, uma vida de alegria mesmo em meio às tribulações. Isso é coisa do Espírito Santo de Deus. Isso é coisa do Espírito Santo de Deus. Veja, fica muito claro para nós, olhando textos como esse, que a vida cristã não está isenta ou não isentará de tribulações e perseguições, não é? Agora que você se tornou crente, fica muito claro isso para nós. Pelo contrário, é atravessando essas dificuldades que a nossa fé se revela autêntica. Mas escute, existe uma alegria, como estava aqui no coração dos Tessalonicenses, existe uma alegria no nosso coração, em razão da compreensão da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós passamos a gozar de uma alegria que não há tribulação ou perseguição que a destrua, e nem que a diminua. Você entende isso? Uma alegria que sobressai mesmo em meio às dificuldades, uma alegria que nos salva das tribulações, nos salva da depressão, nos salva da frustração, quando nós entendemos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Paulo diz assim, essa é uma prova do poder transformador do Espírito Santo. Aquela turma começou a testemunhar a fé desse jeito, mesmo em meio às perseguições, com alegria, por causa da compreensão
daquilo que Cristo havia feito em suas vidas. Isso, segundo Paulo, é o poder transformador do Espírito Santo, trazendo à vida daqueles irmãos uma vida de testemunho, mesmo em meio às tribulações. Amém? Que assim seja conosco, né, irmãos? Que possamos da mesma forma testemunhar isso. Uma vida de fé, de testemunho e de alegria, mesmo em meio às tribulações. Mesmo em meio às tribulações. Uma segunda coisa que ele nos traz aqui como prova desse poder do agir do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, é que eles desenvolveram uma vida de testemunho de mudanças perceptíveis. Não era só a alegria da salvação. Eu quero que você entenda isso. O primeiro ponto nos traz essa compreensão, né? Eles receberam a palavra com alegria. Houve uma alegria da salvação que superava as adversidades que os esperavam. Mas não era só isso. Havia uma mudança de vida perceptível. Olha o verso 8, o que é que diz? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só nas regiões da Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que nós não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Em toda a região ali da cidade, não é? Ao redor da cidade, soube da conversão daquela gente. Todo mundo ficou sabendo daquilo, ao ponto de Paulo dizer assim: olha, não era novidade, não precisava acrescentar nada. Quando a gente chegava para a turma para dizer: olha, vocês souberam o que aconteceu em Tessalônica? A gente já está sabendo, não precisa você dizer não, já se espalhou o que aconteceu por lá. E a grande questão, a pergunta que a gente faz é: o que foi que chamou tanto a atenção dessas pessoas no que diz respeito, no tocante à conversão dos tessalonicenses? O que foi que chocou as pessoas quando souberam que os tessalonicenses haviam se convertido? Veja o que é que ele diz no verso 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, preste atenção à mudança agora, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O que foi que chamou a atenção das pessoas que moravam ao redor, das outras regiões? O que foi que chamou a atenção dos outros? A radical mudança de vida daqueles irmãos. Quando Paulo chegava para falar disso, a gente já está sabendo. A gente ficou sabendo do que aconteceu lá. E de como eles, de maneira tão radical, mudaram de comportamento, transformaram sua vida. Paulo diz claramente: eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servir somente a esse Deus. Deixaram, perceba como a conversão de fato aqui deles é real, e ela é marcada por essa transformação de vida. Eles deixaram aquilo que desagradava a Deus. É como quem entende o Evangelho, se alegra por aquilo que Deus fez por eles, e como consequência, o resultado disso, olha para Deus e diz assim: Senhor, nós não precisamos mais fazer nada para sermos salvos, mas diz o que nós precisamos fazer para te agradar, diante dessa salvação que já nos alcançou. E aí alguém fala: olha, a idolatria é um pecado, deixamos agora a idolatria. Tal comportamento é um pecado, deixamos agora tal comportamento. Tal postura aqui, Deus não se agrada. Isso é tão difícil, eu me agrado tanto disso, eu estou tão acostumado com isso, eu deixo agora esse comportamento. Isso repercutiu ali ao redor, e as pessoas disseram: não precisa se acrescentar nada não, a gente já percebeu essas mudanças. Tem sido claro essas mudanças. Veja, meus irmãos, onde tudo isso começou? Onde foi que essa transformação na vida deles iniciou? Lá no verso 5. Lá no verso 5. Quando ele diz que o Evangelho não chegou só em palavra, mas também em poder do Espírito Santo. Ou seja, no poder transformador do Espírito Santo. Esse poder transformador desse Espírito Santo não apenas nos convence da verdade, como diz o verso 5, trouxe convicção àqueles irmãos. Mas esse poder transformador do Espírito Santo enche o nosso coração da alegria da salvação. Nos faz entender: meu Deus, olha o que o Senhor fez por mim, e agora não há mais como voltar atrás nisso. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. E era essa alegria no coração deles que fazia com que eles vencessem até mesmo as tribulações. Eu não estou falando simplesmente de perseguições familiares, de desemprego, de perseguição no trabalho, coisa disso. Eu estou falando de risco de morte. E Paulo diz assim: e eles encararam isso, mas não foi de qualquer jeito não, com alegria no coração. Uma alegria que superava as adversidades. Uma alegria que mudava a feição do rosto deles.
Se em algum momento havia tristeza por causa das adversidades, em poucos segundos isso se transformava em alegria quando lembravam o que Deus fez por eles. E Paulo diz: isso é coisa do Espírito Santo. Isso é o poder transformador do Espírito Santo. Aí Paulo diz: e não só isso, todo mundo sabe da conversão de vocês, porque vocês mudaram radicalmente. Uma vez que vocês entenderam o que Cristo fez por vocês, a primeira pergunta da igreja foi: e agora o que é que a gente faz para pelo menos demonstrar gratidão? Deixa aquilo que desagrada a Deus, deixamos agora. E todo mundo ficou sabendo disso, ao ponto de Paulo perder a graça de divulgar a novidade. Não tem aquele negócio da gente chegar para alguém e dizer assim: rapaz, eu tenho uma coisa para te contar. Aí a outra pessoa se precipita, se antecipa a você e diz assim: é isso, isso, isso. Como é que você já sabe? Eu imagino Paulo sem graça, tentando dizer: irmãos, veja o que aconteceu com os Tessalonicenses. Aí de repente alguém que levanta a mão: a gente já viu, Paulo, não é mais novidade não. Essa turma mudou para valer. Aí Paulo diz: isso é fruto do poder transformador de quem? Do Espírito Santo. Não foi só a palavra, foi o agir do Espírito Santo no coração e na vida de vocês. Agora eles estavam vivendo três alegrias, e com isso a gente encerra. Primeiro, a alegria da salvação, que como a gente viu no primeiro ponto, supera as adversidades da vida. Primeira alegria. Segundo, a alegria da transformação, que se revela por meio das mudanças de vida. E terceiro, por fim, a alegria da glorificação, na expectativa que eles tinham da volta de Cristo. Verso 10: e para aguardardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Felizes. Por que os Tessalonicenses estavam tão felizes, hein? Olha que eles iam ser perseguidos, viu? E sabiam disso. Se você encontrasse algum irmão de Tessalônica aqui e perguntasse a ele: mas por que vocês são tão felizes naquela igreja, hein? Veja o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando a gente olha para aquele tamanho, o tamanho dessa prova de amor, e a gente olha para as adversidades, não dá para ficar triste. Por isso é com alegria que a gente pensa sobre a salvação. Felizes porque a gente está percebendo que Deus tem nos dado condições de vencer os nossos pecados, e a gente tem exposto essa mudança de vida aos nossos parentes dentro de casa, aos nossos vizinhos. As pessoas olham para nós assim: por que você está tão diferente? Por que você mudou tanto? Se isso não causar alegria. E os Tessalonicenses diziam: isso é a razão da nossa alegria. E por fim, por que nós somos felizes? Porque nós estamos esperando a volta de Cristo, onde seremos completamente livres da ira vindoura. Agora me diga, o que pode fazer alguém mais feliz do que isso? Ora, os Tessalonicenses estavam vivendo talvez alguma coisa que a gente não esteja vivendo com tanta frequência como deveríamos viver. Que Deus nos ajude a entender isso, porque tudo isso era o poder transformador do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, na vida daquela igreja. Amém? Queremos gozar dessas alegrias, não é? E não perdê-las mais de vista, viu, irmãos? Mas como fazer isso? E aqui permita-me fazer, não uma aplicação, mas algumas indagações finais para nos ajudar a como não perder isso de vista. Primeira coisa: se você já foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, se isso já aconteceu com você que está aqui, e você sabe disso, pare e olhe para a sua vida. E eu vou perguntar a você: você de fato desfruta da alegria da salvação? Você experimenta disso sempre? Ao ponto dessa alegria da salvação ser o seu socorro nos momentos de tribulação? Ao ponto dessa alegria da salvação ajudar você a superar as tristezas dessa vida, os desafios, as frustrações, as decepções, os medos, os fracassos? Você goza dessa alegria da salvação? Na hora do medo, na hora da decepção, na hora do fracasso, na hora da tristeza, lembrar assim: meu Deus, o que fizestes por mim? Não dá, eu não consigo ficar abatido o tempo todo. Você goza dessa alegria? Veja, se isso não tem sido uma coisa tão frequente em sua vida, observe a maneira como você tem vivido a sua vida devocional. Permita-me ter que tocar nesse ponto mais uma vez e sempre. Como tem sido a sua vida devocional? E por que eu pergunto isso? Porque é por meio da vida devocional ativa que nós nos enchemos do Espírito Santo. E é exatamente o poder transformador, como nós vimos aqui, desse Espírito Santo, que enche o nosso coração dessa alegria.
Então, se eu não tenho percebido essa alegria sufocando as minhas tribulações, se eu não tenho percebido essa alegria como uma espécie de socorro para a minha alma doída, eu preciso parar para pensar sobre como eu tenho vivido a minha devocional, a minha comunhão com o Senhor por meio da leitura da palavra diária, da oração constante. Tem sido assim. Talvez essa seja a razão da gente não experimentar essa mesma alegria com a mesma frequência da turma de Tessalônica. Uma segunda coisa, se você já foi regenerado pelo Espírito Santo, mais uma vez, olhe para a sua vida, olhe para a sua vida. Você desfruta das mudanças perceptíveis? Você tem desfrutado dessas mudanças em sua vida? As pessoas começam a enxergar, conseguem enxergar mudança na sua vida? Não simplesmente que você mudou, mas que você continua mudando, porque essa é o nosso afã até o fim da nossa vida aqui nesse mundo. As pessoas conseguem perceber isso. Em casa as pessoas comentam sobre sua mudança. Papai, o senhor está tão diferente. Mamãe, a senhora está tão diferente. Meu filho, o que é que está acontecendo com você? Seus parentes comentam isso com você. Seus colegas de trabalho chegam para você e dizem assim: você mudou do ano para cá. Você mudou do ano passado para cá. Seus colegas de faculdade, de escola, costumam dizer isso a você: você é diferente dos outros. Veja, se isso não tem sido uma constante em sua vida, mais uma vez, eu peço que você pense sobre como anda a sua vida devocional. Mas por quê, pastor? De novo, porque é por meio da vida devocional ativa, da comunhão por Deus, no meio da palavra, na meditação diária na palavra e da oração, que nós nos enchemos do Espírito Santo. E como vimos aqui, é por meio do poder transformador do Espírito Santo que nós conseguimos vencer os nossos próprios pecados. Não há vida de santificação sem isso. Não há. Você, de fato, como um cristão, foi separado por Deus na regeneração, não é? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre você. Mas se nós não desenvolvemos uma vida devocional ativa, não seremos cheios desse Espírito Santo. E se é por meio do poder transformador desse Espírito Santo que nós vencemos os pecados, como os irmãos em Tessalônica, que chegaram a fazer com que aquilo que era mudança na vida deles se tornasse notícia diante das pessoas. E os tessalonicenses ali mudaram de verdade. Largaram os ídolos, a gente pode imaginar os demais pecados, né? Deixaram a mentira, deixaram a falcatrua, deixaram isso, pararam com aquilo, tudo aquilo que desagrada a Deus, eles saíram procurando na prateleira da alma: isso aqui não, isso aqui também não, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou lutar contra. Quando encontrava novamente, pedia perdão a Deus e tirava novamente. Essa mudança de vida, Paulo diz assim, repercutiu, olha, não precisava dizer mais nada. Vocês se tornaram uma espécie de modelo para os outros. Poder transformador do Espírito Santo. Poder transformador do Espírito Santo. E se você ainda não foi regenerado por Deus, por meio do Espírito Santo, rogue a Ele por sua graça. Se você diz: não, mas isso ainda não aconteceu comigo, meu conselho é: suplique ao Senhor por sua graça, porque como você deve ter percebido aqui, essa salvação não vem de nós mesmos. Somente o Espírito Santo concede ao homem convicção da verdade, alegria da salvação, mudança de comportamento e esperança de vida eterna. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Feche seus olhos. É fácil a gente pedir: Senhor, nos faz parecidos com esses irmãos de Tessalônica. Nós fomos alvos do mesmo Espírito, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Se habita em nós, se não somos meros religiosos, e se Ele habita em nós, temos a mesma condição, a mesma chance de viver tudo aquilo que acabamos de ouvir aqui, não é? A alegria da salvação que nos faz superar as dificuldades, a alegria das mudanças reais em nossa vida, e também a alegria da expectativa do retorno de Jesus Cristo. Alegrias que nos fazem superar qualquer obstáculo na nossa vida. Faça sua oração nesse instante. Bendito Deus, nós te louvamos por tua palavra santa. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse exemplo lindo desses nossos irmãos, que não são diferentes de nós, que foram alcançados não apenas pela tua palavra,
mas que foram transformados pelo Teu Espírito, alcançados pelo poder do Teu Espírito, convencidos pelo Espírito Santo da verdade. Isso também aconteceu conosco. E é por isso que, de maneira muito confortável, nós vamos ao Senhor em oração nesse instante. Mas é claro, para te pedir em primeiro lugar perdão. Porque se não somos os crentes que deveríamos ser, a culpa é nossa. Não aproveitamos dessa comunhão que temos com o Senhor por meio do Espírito Santo. A nossa vida devocional não deveria ser como era, ó Deus. Nós deveríamos ser mais ávidos no desejo de ler mais a Tua palavra, de orar, mais disciplinados quanto a essa questão da vida devocional. Mas é exatamente por muitas vezes falharmos nisso que não gozamos dessa alegria da salvação. Esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. Deus amado, nos perdoe. Perdoa também, ó Deus, essas mudanças que não têm chegado em nossa vida por não procurarmos o Teu auxílio. Nós pedimos, nos perdoe, Senhor. Esses pecados que têm nos vencido, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe. Bem verdade, ó Deus, que muitos desses pecados seriam vencidos por nós se a nossa comunhão com o Senhor fosse mais vivenciada por meio da vida devocional, mais experimentada pela leitura da palavra e pela oração constante. Por isso nos perdoe. Querido Senhor, nos perdoe também por não fazer da volta de Cristo a grande expectativa da nossa vida, e por isso a nossa alma fica uma alma ansiosa, ó Deus, doente, enfraquecida, medrosa com as coisas desse mundo, porque não enxergamos aquilo que está preparado para nós, nos esperando depois desse lugar, Deus. Nós pedimos perdão por isso e sabemos que isso também é fruto da nossa negligência na comunhão com o Senhor por meio da vida devocional. Portanto, no fim dessa oração te suplicamos em nome de Jesus, faz-nos parecidos com esses irmãos, que por meio do Espírito Santo de Deus nós sejamos levados à Tua palavra com mais vontade, com mais amor, com mais prazer, que por meio do Espírito Santo tenhamos uma vida de mais oração, para que somente assim gozemos todos juntos da alegria da salvação, que nos faz superar qualquer obstáculo. Gozemos das transformações de vida que ainda são aguardadas em nós. Gozemos da alegria, da expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser uma igreja que experimenta essas alegrias por meio do poder transformador do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.